E para falar mais com a gente aqui sobre esse evento e como foi toda essa competição que aconteceu lá na França, a gente recebe justamente o irmão aqui, Frederico. Frederico, muito boa tarde para você, muito obrigado. É um orgulho para a gente, um atleta de nível não só maranhense, nacional e internacional, estando com a gente aqui na nossa programação. Queria primeiro te desejar boa tarde e perguntar como é que foi essa competição que você conseguiu o top 5 ali na modalidade, lá na França, né, jogando, atuando em solo europeu. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os amigos da TV Cidade. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês falando sobre o esporte. Bom, na França foi uma experiência boa, demais. Pude ter a experiência de competir com atletas de seleções olímpicas, atletas medalhistas em campeonatos mundiais, medalhistas olímpicos. E aquela troca de conversa, de experiência, de método de treinamento e até de concentração, que fazia tempo que eu não competia, e de estar ali naquele ambiente do mais alto padrão de performance da natação, é muito bacana. Para mim é uma grande honra estar representando o meu país, o meu estado do Maranhão, representando o projeto Braçada Olímpica em um evento tão acirrado quanto esse que foi lá na França. Você disputou duas modalidades, assim, né? O 100 metros borboleta, os 50 metros. O top 5 foi no 100 metros, certo? Tem muita diferença, além do tanto, né, de metros que vocês disputam? Também como é que é a preparação para esse tipo de competição, que é um evento bastante específico, um evento internacional, que reúne atletas de vários países, né? Bom, a diferença é mínima, né? Eu fiquei, na prova de 50 metros, eu fiquei em 11º lugar, mas eu fiquei a menos de um segundo da medalha de ouro, do primeiro lugar. Então, faz parte do esporte, a gente sabe que na natação um segundo acaba se tornando uma eternidade, mas é uma questão de detalhe, do momento. Talvez se a prova tivesse sido num outro momento, eu tivesse ficado em 30º alguma coisa, eu tivesse ficado em primeiro. Nas minhas duas outras participações eu fui medalhista, e agora eu saí com o melhor resultado de 5º lugar na prova do 100 borboleta, que tive a diferença de 2 segundos da medalha de ouro da competição. E a preparação, claro, é sempre com a dieta equilibrada, o sono adequado, um treino bem estratégico, pensando na alta performance do dia da competição, entendeu? Então, ajustar a escola de natação. Eu tenho uma escola de natação, o projeto social Braçada Olímpica, do qual temos 130 crianças participando. E a minha filha, a vida pessoal, e ainda treinar e conseguir performar nessa competição, para mim é muito bom. Claro que a gente busca o primeiro lugar, não estou super feliz com o resultado, não, eu estou feliz, mas ano que vem estaremos lá de novo para garimpar esse ouro para o Maranhão. Vamos já falar desse projeto que você falou, essa ação super importante que você tem. A gente está vendo as imagens aqui na tela, algumas imagens da sua competição, você competindo, nadando. Queria te perguntar, você falou que existe pouca diferença entre o 100 e o 50. Qual que tu prefere, qual que tu acha melhor, que tu sai melhor e que tu consegue desempenhar também melhor? Eu gosto muito do 50, esse aqui é nadador olímpico, atual medalhista olímpico das últimas edições das Olimpíadas. Eu nadei 2 vezes depois da dele. O atual campeão mundial estava inscrito e não sei por qual motivo não participou, tanto é que essa regra está livre. E os outros diversos nadadores são nadadores recordistas nacionais dos seus respectivos países. São atletas que treinam bastante, então é uma diferença aqui. O primeiro chegou, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo chegaram juntos. Então, a preparação é, claro, minuciosa e, é claro, muito gratificante estar podendo participar com atletas da Suíça, Holanda, Itália, Rússia. Então, botar o Maranhão nesse cenário, nesse seleto grupo da natação mundial, para mim, muito me orgulho. São mais de 30 países representados nesta edição do campeonato. Não é a primeira vez que você participa, né? Pode falar um pouquinho pra gente como é que foi essas tuas outras participações nessa competição que acontece lá na França? Bom, eu belisquei uma medalha de bronze da primeira vez que participei, da segunda em 2021. Em 2023 eu consegui outra medalha de bronze também, e agora eu fiquei com o 5º lugar. Claro, assim, os tempos são muito difíceis de serem melhorados, tanto é que o nível da competição é muito alto. Não é qualquer atleta que consegue ter ímpeto para participar, para estar entre os melhores ali numa final, na última série. Mas da prova que eu nadei, tinham 100 atletas, e olhar a lista dos atletas que têm ali seus 20, 25 anos, 19 anos, no auge da performance, e a nova geração está vindo bem alto, a média de altura ali 1,90 m para frente. E eu, com os meus 35 anos, me apoiei na minha experiência, na minha calma, na minha serenidade ali antes de competir, e consegui botar o Maranhão
nesse cenário que eu acho que é o que o Maranhão merece, né? A gente quebrar esse paradigma de que treinar no estado do Maranhão não é bom, que a gente não vai conseguir nada, que tem que ir para São Paulo, tem que ir para o exterior. Não, eu consegui esse resultado na mesma piscina em que as crianças do projeto Braçada Olímpica treinam, com a mesma prancha, com a mesma toa, com o mesmo óculos, para mostrar que, de fato, basta se concentrar, se preparar e querer muito, todos os dias, para poder chegar a esse nível, né, de conseguir representar o estado do Maranhão e o Brasil em competições internacionais. Você falou que já está com 35 anos, eu me lembro muito bem quando eu era mais novo, né, de assistir na natação, especialmente Olimpíadas. A gente vê alguns atletas que já tinham mais de 30 anos, o Felipe França, por exemplo, sempre, eu me lembro especificamente dele, que sempre dava orgulho para a gente, e a gente via com muita expectativa ele, outros atletas também que já tinham mais de 30 anos, e você falou que a sua expectativa para conseguir disputar essa competição já no próximo ano. Como é que vai ser essa sua preparação a partir de então, a partir que acabou esse campeonato, né, neste mês, para a próxima edição dessa competição que acontece na França? A engrenagem mais importante é conseguir manter, né, o vigor físico, a estratégia de conciliar a vida pessoal com a vida profissional. E claro, eu pretendo fazer training camps no exterior também, até para me atualizar, né, do que estão fazendo em forma de metodologia de treinamento, até para eu trazer para as crianças do projeto Braçada Olímpica, que vem se destacando nos campeonatos, nos festivais de natação, crianças que não sabiam nadar, aprenderam com a nossa metodologia e hoje estão ganhando os campeonatos maranhenses de natação. Então, eu quero aprender cada vez mais para poder contribuir cada vez mais com a natação maranhense. Quero fazer o training camp, quero participar de competições pelo Brasil. Tem uma competição marcada agora para o final do ano no estado do Rio de Janeiro, nadar contra os atletas do Flamengo, Fluminense, Botafogo. E tá ali sempre na briga, botando o Maranhão, buscando botar o Maranhão no lugar que merece, que é o pódio em primeiro lugar. Você falou muito bem sobre o nível da competição, até sobre atletas que já tem, por exemplo, novos atletas que têm perfis físicos diferentes, maiores. Como é que você tem enxergado o nível da natação a nível mundial também, que você está nesse seleto grupo, e também o nível da nossa natação aqui no Maranhão? Como é que você tem visto o desenvolvimento desses atletas e também até o interesse desses jovens em disputarem e participar dessa modalidade? Bom, eu particularmente fico inclusive preocupado, né, com a falta do desenvolvimento do nosso esporte aqui no estado. É muito triste apenas eu estar participando de um campeonato desse. Quando eu busco atletas para ter índice, para poderem ir junto comigo, a gente vê que não seriam competitivos, não valeria a pena estar competindo num cenário desse. Então eu fico mesmo tentando fazer sempre o meu melhor pela natação maranhense. A nova geração, mesmo vindo com essa maior altura que a nossa, com melhores tecnologias, com câmeras subaquáticas, os recordes estabelecidos foram os recordes que nós batemos há uma década atrás. Então não está tendo essa gana de treinar, de botar a cara na água, largar o celular e fazer o que tem que ser feito. Está muito aquela coisa de que não pode falar, senão o atleta mais novo começa a chorar porque o treinador deu aquela puxada a mais. E na nossa época ali, a geração da década de 90, 80, o treinamento era muito mais rigoroso, os treinadores eram muito mais rígidos e por isso nós tivemos resultados muito mais expressivos. Tanto é que eu tive uma base muito bem estabelecida que me deu essa longevidade toda no esporte. A gente tem essa carência de estar buscando um atleta ali, outro aqui no estado do Maranhão, enquanto os outros estados têm dezenas e dezenas de potenciais talentos se desenvolvendo e nós aqui tirando leite de pedra para ver se consegue um ou do outro atleta. Então, deixa aqui o recado, galera, vamos treinar, vamos fazer o que tem que ser feito. Favor, né? Por favor, o Maranhão merece ter mais representantes em campeonatos internacionais também. Atletas competitivos, atletas que podem chegar e representar o nosso estado com dignidade. Então, quero agradecer demais o apoio que a CEDEL, o governo do estado, oferece para os atletas maranhenses. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Quando eu era mais novo, não tinha nada disso, e ainda assim a gente estava lá nos campeonatos nacionais, internacionais, buscando a medalha para o nosso estado. Então, a natação maranhense tem essa carência ainda, mas eu acredito que a história vai virar e vai melhorar. A nova geração aí, a gente tem muita fé que eles vão vir com força total aí para trazer o Maranhão com dezenas de atletas e não um ou outro atleta. Maranhão merece e também precisa, né? É sempre importante para o nosso estado a gente ter atletas que nos representem a nível nacional e também a nível internacional. Isso traz, como você falou,
visibilidade, traz patrocínios, equipamentos melhores, treinadores, enfim, todo um processo que, se a gente conseguir fazer o treino que você fez, se dedicar, conseguir colher esses frutos, não só para a gente ou para essa geração, mas também para outras gerações. Antes de a gente terminar esse bate-papo sobre a competição que você disputou, você falou que existe a expectativa de competir no próximo ano. Eu queria saber como é que é o processo em termos de disputas para competições internacionais. São eventos específicos? Como é que funciona para conseguir esse índice, para disputar eventos em outros continentes? Bom, cada tempo que a gente faz, ele fica registrado oficialmente durante um ano. Então, a organização da competição convida os atletas que são top do ranking mundial, atletas olímpicos, e eles têm um padrão de tempo em que os atletas convidados têm que ter um tempo parecido com esses atletas para poder haver uma competição de fato, para eles não ficarem lá na frente e os outros atletas ficarem muito para trás. Então, os atletas que se inscrevem querem esse tipo de competitividade, querem estar competindo lado a lado com os melhores, até para ver onde é que pode melhorar, para ter um parâmetro, né, para ter uma competitividade acima do que ele está habituado na sua cidade, no seu estado, no seu país. Então, muitos atletas se reúnem em campeonatos como esse, nos meetings internacionais, mas precisa-se ter um tempo compatível com a realidade da competição. Eu não quero participar e estar a 5 segundos do campeão da prova. Então, por isso que a gente tem essa carência até de atletas do Maranhão participando de campeonatos como esse. E você acha que você enxerga que, por exemplo, aqui, sem ser olhando apenas o lado individual do atleta, mas em termos de competições, de disputas no alto nível, porque quando você disputa no alto nível, o seu nível também se eleva a depender de quem está do seu lado. Você acha que tem um bom nível aqui em termos do Maranhão para fazer com que essa galera se motive ainda mais a ficar competindo e batendo suas marcas? Sim, com certeza é importante sempre buscar não ser o melhor da sala, né? Se você é o melhor da sala que você está inserido, você está na sala errada. Então, às vezes, por estarem ganhando o Campeonato Maranhense, acho que sobe o ego, o atleta fica se achando o bambambam da situação da natação, sendo que a realidade fora do Maranhão é outra. Então, às vezes, ele se acomoda e fica super feliz sendo campeão maranhense, claro que é um mérito, né? Não é todo mundo que consegue ser campeão maranhense, mas que a potencialidade da história da natação maranhense vai muito além dos campeonatos estaduais. Então, claro, buscar competitividade. Eu não participo mais dos campeonatos daqui do Maranhão, até para a gente botar no cenário, botar nos holofotes os atletas que estão vindo, né? Eu fico ali torcendo por todos eles. E a gente quer, assim, que tenhamos mais atletas viajando, competindo e nos representando. Lembrando que é só o primeiro passo, né? Você competir aqui em São Luís, competir a nível estadual, é só o primeiro passo para uma grande carreira, para você conseguir fazer o nome em termos nacionais e até internacionais e conseguir alcançar os índices que você falou, atrair patrocinadores, enfim. É um esporte também que tem uma marca, enfim, tem um aspecto coletivo, mas também tem uma marca muito individual, né? Que é daquilo que você se doa todos os dias no treinamento, aquilo que você consegue fazer quando você está fora de casa, quando não está nas piscinas, aquele treinamento que é preciso se doar, não só em equipe, mas também individualmente, né? Com certeza, a gente precisa abdicar de momentos com os amigos, com a família, passar a organizar a rotina para que a rotina se adeque à realidade do processo de treinamento que tem que ser feito, não tem como fugir do treinamento. E, estou com problema, tem que ir pro treino. Estou estressado, tem que ir pro treino. Estou cansado, estou preocupado, tem que treinar. Nem que seja um pouco, a gente tem que dar um passo em direção ao resultado que a gente almeja. Então, estar disposto a fazer isso é uma decisão pessoal, mas que envolve o coletivo. Ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Então, a pessoa precisa ter um bom nutricionista, um bom treinador. Esses resultados precisam ser divulgados. Então, a parceria com a imprensa torna-se extremamente importante para que os empresários façam parte dessa engrenagem. A CEDEL, que é a Secretaria de Esporte, também já está à disposição, tem projetos belíssimos, tanto sociais quanto de alto rendimento. Temos atletas do Maranhão nos representando fora do estado em outros esportes, quanto no kart, quanto no kitesurf, quanto no rally. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão, literalmente, para conseguir extrair o melhor do potencial dos atletas do Maranhão. E não tem classe social. Um atleta da periferia, um atleta que mora numa área de vulnerabilidade social alta, tem-se projetos que acolhem essas crianças, esses jovens,
e dar todo o material de treinamento, professores capacitados, a estrutura adequada para que eles possam se capacitar e chegarem a competições de alto nível. Perfeito. Ó, 1h31, a gente volta a falar para todo o interior do estado, para todo o Maranhão. A gente está aqui no Esporte Cidade recebendo o nadador Frederico Castro, que é um dos destaques em termos de natação a nível nacional e internacional. A gente esteve falando sobre uma competição que ele participou na França, foi top 5 no 100 metros, nado borboleta. Então, um atleta de grande destaque. A gente vai continuar a nossa entrevista falando agora sobre um projeto social que você tem. Você mencionou um pouco aqui ao longo da nossa entrevista. Eu gostaria que você destacasse o nome e como é que surgiu essa ideia desse projeto. Bom, o projeto Braçada Olímpica vem do que nós conversamos ainda há pouco sobre os centésimos de segundo que diferenciam o 10º para o primeiro lugar. Na seletiva olímpica de 2016, eu fiquei a uma braçada do índice olímpico, e a menos de um segundo para conquistar a vaga para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, e não consegui. Fiquei bem triste por ter me dedicado minha vida inteira para fazer esse índice olímpico, não consegui, e fiquei a uma braçada. Eu pensei, por que não criar um projeto social, de que não vai se tratar só de mim, mas de centenas de crianças, chamado Braçada Olímpica. E esse é o nosso 4º ano de execução do projeto. Mais de 300 crianças já aprenderam a nadar. Uma das justificativas do projeto é considerar que São Luís do Maranhão, por ser uma ilha, tem um elevadíssimo índice de afogamentos registrados, o que para mim, como nadador, é totalmente angustiante, e eu via que eu precisava fazer alguma coisa, diminuir os índices de afogamento da cidade que eu nasci. Então o projeto já ensinou mais de 300 crianças a nadar, alguns se destacaram porque treinaram, e hoje já recebem o Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, em que é um valor, uma ajuda de custo para que eles possam se alimentar bem, para ter o transporte, para ir voltar do treino, para que eles possam participar dos campeonatos. E muito me orgulha ver uma criança dessa se destacando, não apenas se tornando um atleta de competição, mas se tornando um cidadão de bem, sabendo ganhar, sabendo perder, sabendo trabalhar em equipe, né, porque são várias crianças, tendo compromisso com o horário, zelo pelo material de treinamento, e ter aquela inteligência interpessoal, né, de lidar com os amigos, e intrapessoal, que é do autoconhecimento, de saber administrar as emoções ali antes de uma competição, depois de uma frustração. Então é muito bacana poder contribuir com essa gotinha no oceano com a vida de algumas crianças. Eu fico muito feliz de estar conseguindo fazer a minha parte. É aquilo que a gente fala, né, quando a gente fala de esporte, que é ir além do esporte, da competição, mas também todo esse aspecto de sociabilidade, aspecto social, como você falou, coisas importantes ou pequenas do dia a dia, que é saber cuidar do seu material, lavar sua roupa. Então tudo isso que o projeto consegue, e o esporte consegue passar para as crianças. Como é que tem sido a procura, como é que as pessoas conseguem entrar em contato com vocês, com o projeto, a participar, como é que tem sido todo esse contato com a galera? Bom, eu estou na luta diária, né, de conseguir a expansão desse projeto. Hoje nós já extrapolamos a quantidade de vagas, né, disponíveis. No papel, quando eu protocolei na secretaria, era para atender 50 crianças. Hoje nós atendemos 133 crianças. Sempre com o pai ou mamãe ali, eu passo o dia fora, meu filho fica sozinho em casa, tem como acolher. E a gente sempre vai dando um jeito e inserindo cada vez mais crianças, mas eu não consigo abraçar o mundo sozinho. Então, eu agradeço muito vocês, da imprensa, os empresários, a parte política também, para que eles percebam com um olhar mais cuidadoso que uma criança dessa não tem culpa, às vezes, de nascer numa situação desagradável, de estar sozinho em casa o dia todo e deixando de desenvolver o seu talento. Então, hoje, infelizmente, as inscrições estão encerradas, mas com muita luta, com o mesmo afinco que eu tenho dentro da piscina para melhorar os meus tempos, eu tenho fora da piscina para conseguir a expansão desse projeto. Nós temos 217 cidades em que tem piscinas ociosas, e ao redor dessas piscinas ociosas tem centenas de crianças vulneráveis, né? Tanto na parte tecnológica quanto na parte social. Quando sai na rua, às vezes o pai não quer que o filho fique naquela situação, vamos levá-lo para o esporte. Então, a minha missão de vida hoje é expandir o projeto Braçada Olímpica para a gente alcançar o máximo de crianças possível. E as pessoas conseguem acompanhar vocês? Tem alguma rede social? Como é que funciona? Temos a nossa rede social, chama Braçada.olímpica, e além da natação, nós oferecemos lanches para as crianças, aula particular, porque tem crianças de 12, 13 anos que não sabem escrever e ler direito, a gente contribui nesse sentido também. A gente fez a doação de cadernos, canetas, grafites, borrachas,
E tem o atendimento da nossa pediatra, que atendeu voluntariamente mais de 100 crianças e foi detectado que boa parte delas são quase desnutridas. E tem a parte da oftalmologia também, que a gente faz parcerias de doação de óculos de grau, que a gente sabe que é caro. Tanto a consulta quanto o óculos, a gente viu a necessidade das crianças e conseguimos a doação junto com a empresa HRO, nosso parceiro do projeto. Seguimos atendimentos com dentistas, com cardiologistas, com oftalmologistas, com pediatras, com psicólogos, que é muito importante, com assistente social. Então a gente tenta contribuir com a vida dessas crianças num contexto geral, não apenas dentro da piscina ensinando a nadar, mas fora d'água também. Então, pessoal, projeto super importante aqui do Frederico, Braçada Olímpica. Quem puder acompanhar, é importante dar aquela força curtindo, compartilhando, mas também quem puder doar, né? Quem puder doar, não sei, um material, um dinheiro, mas também um tempo, é super importante para pessoas que estão em vulnerabilidade social. Ter aquele tempo com essas pessoas também são super importantes. Frederico, caminhando um pouquinho para o final da nossa entrevista, você já falou sobre essa competição que você participou, falou do seu projeto social e o que você vê de futuro. A gente sabe que ainda tem um resto de 2025, também temos 2026. O que você enxerga aí, projetos pessoais e também profissionais? Bom, projetos pessoais, claro, é continuar treinando, né? Não é fácil, né? Buscar o alto rendimento, competir contra jovens de 20 anos, eu com os meus 35 anos, então quero continuar treinando, seguir motivado com os projetos e me emociona falar sobre o projeto. É um projeto de vida, né? E claro, contemplar mais crianças, seguir melhores resultados e fazer o meu melhor sempre. Claro que não é muita coisa, né? Não tenho nenhum padrinho político, não tenho nada, vou desbravando ali como eu posso, mas sempre fazer mais e melhor, acho que isso que me identifica com pessoa. Perfeito. Esse é um momento super emocionante aqui no nosso programa, porque não é um projeto momentâneo, é um projeto de vida e que ajuda outras pessoas também em todo o estado do Maranhão. A gente tem super certeza da sua influência, da influência que você tem aqui no esporte, na natação, a nível internacional e também não só das conquistas que você tem, mas também das competições, das conquistas, competições, mas também da importância que você tem para essas pessoas e para a nossa natação maranhense. Frederico, queria agradecer sua participação aqui no nosso programa, muito feliz de estar contigo e fazer essa entrevista, de poder te receber aqui na tela do Esporte Cidade. Se tu quiser dar uma declaração final, enfim, uma mensagem para as pessoas, fica à vontade. Bom, pessoal, é realmente emocionante, porque trata-se de vidas, né? Não é de números. 100 crianças, 103. Cada criança é um universo, precisa de ajuda. Cada criança tem a sua necessidade, tem a sua realidade. E quando a gente sai da bolha, a gente se depara com uma realidade que, pessoalmente, a gente dá aquela aceleração. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa logo. Então, a natação, claro, me deu essa visibilidade. Eu não vou ficar aqui falando só dos meus resultados. Claro que não se trata de ganhar ou perder de 1 ou de 10, ou de ganhar de ninguém. É uma escolha minha de fazer um esporte, cuida da minha saúde, me faz ter ideias melhores para o projeto, para a minha parte pessoal. Então, é um desenvolvimento espiritual, pessoal, físico, que eu quero me manter saudável por longas datas. E a consequência disso é estar conseguindo performar. Mas nunca foi sobre ganhar de ninguém. E a parte social é assim, sai da sua bolha, percebe a realidade que a gente vive. O Maranhão ainda é um dos estados que tem o pior índice de desenvolvimento humano. E a gente não pode ficar acomodado esperando que os outros façam. Qualquer palavra, se você quiser visitar algum projeto social, vai dar uma palavra de motivação. Escuta uma criança, dá um abraço numa criança. Você vai entender do que eu estou falando e vai sentir o que eu estou sentindo. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação aqui na tela do Esporte Cidade. Agradeço imensamente. Como eu falei, um orgulho, uma honra ter você aqui abrilhantando esse nosso espaço.